Alô, como vocês estão? Estamos aqui de volta com o nosso programa Brava Gente, hoje chamado Bravas Mulheres. E vamos falar sobre uma figura extraordinária que é Damares de Oliveira Lucena. Uma companheira espetacular, uma mulher guerreira, essa sim, uma brava gente. Para quem está entrando agora, esse hino e essa bandeira, é porque isso é nosso, isso não é dos fascistas. Vamos lembrar sempre disso. A bandeira foi apropriada durante a ditadura pelos torturadores, pelos militares, e foi apropriado recentemente pelos fascistas. O hino nacional também foi usurpado por eles. Nós, durante a ditadura, nós cantávamos orgulhosamente o hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Porque nós queremos sempre lembrar, nós temos que ter um Brasil soberano, independente, por isso a nossa palavra de ordem era e é fora imperialismo. E era também abaixo a ditadura. E hoje nós falamos também abaixo a ditadura, viva a democracia. Esse é o espírito. Agora, mais do que tudo, é dizer que o nosso povo é, como diria o comandante Clemente, um povo que apanha porque é um povo que luta. Por isso nós temos que mostrar os exemplos da nossa brava gente. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Marcando o Dia Internacional das Mulheres, né, que não é um dia de festa, é um dia de luta, que o 8 de março ele marca o primeiro Congresso Mundial das Mulheres que aconteceu na União Soviética em 1917. Então nós temos que lembrar isso sempre e fazer sempre com que a gente possa mostrar que as nossas mulheres, as mulheres brasileiras, são figuras extraordinárias, lutadoras. Muito fácil você falar de Frida Kahlo, porque foi uma pintora, uma artista plástica, que tem a história toda. Mas por que não falarmos de uma figura como esta aqui? Esta chama-se Patrícia Galvão, a Pagu. Essa foto ela está assim porque ela estava presa e foi barbaramente torturada. Ela não foi presa por causa da sua arte. Ela era pintora, ela era crítica de arte, mas ela era também uma militante comunista ferrenha. E ela foi presa 8 vezes, pedindo, exigindo, lutando pelo voto feminino, pelo direito de voto às mulheres. Mas também foi presa apoiando greves. Essa foto é uma foto dela presa em Santos, apoiando a greve dos estivadores de Santos. Então não é uma pessoa qualquer que você diga que você precise buscar do exterior um exemplo de mulher lutadora. Essa outra também, essa é Ana Maria Nassinovic, que eu tive o prazer de conhecer. Uma mulher extraordinária, inteligentíssima, sensível e que tinha a dedicação à luta. Ela era uma mulher que, na luta armada, ela tinha a participação com uma metralhadora na mão, que era inigualável, era melhor, inclusive, do que alguns companheiros que não tinham a destreza e a coragem que essa mulher teve. E por que não falar de outra guerrilheira, que é essa figura maravilhosa, Helenira Rezende de Souza Nazaré, a Preta, que foi comandante da guerrilha do Araguaia. Ela não foi uma pessoa menor, ela era comandante, ela fazia parte da guerrilha e comandava um dos destacamentos, que eram 3 destacamentos. E ela fez história. O inimigo temia a Preta, temia a Fátima, como ela era conhecida lá, e temia, obviamente, Helenira de Rezende de Souza Nazaré, que nesta foto ela está presa no Congresso de Ibiúna, e ela
nunca baixou a cabeça, ela sempre foi uma mulher que enfrentou todos os riscos e todos o seu compromisso colocado à prova o tempo inteiro. É uma brava mulher. E essa daqui, Yara Yavelberg, uma mulher psicóloga, que participou da luta armada, era uma dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária, ela participou ativamente como uma guerrilheira que nunca deixou se abater. A prova maior é que, quando foi cercada na Bahia, resistiu até ser assassinada. Houve uma história oficial de que ela teria sido morta por suicídio, para não se entregar. Quer dizer, o respeito que o inimigo tinha por ela era tamanho que eles tiveram que executá-la e fizeram a história dela também ser bonita na versão deles, que era uma mulher que não se rendeu, que era uma mulher que fez a luta até o final e teria se suicidado. Ela foi assassinada, na realidade, né? E essa figura aqui, que eu acho uma figura extraordinária. Ela é uma figura que minha amiga pessoal, minha companheira de luta, uma dirigente revolucionária íntegra e de uma força muito grande. Inês Etienne Romeu. Ela foi a única sobrevivente conhecida da Casa da Morte de Petrópolis, que era um centro de tortura e extermínio que a ditadura militar brasileira criou na cidade de Petrópolis. Diga-se de passagem, numa casa, numa montanha isolada, que tinha pertencido a um espião nazista, que foi preso durante o Estado Novo, e que, nessa época dos militares, era o filho dele. Era o Richard Loders, o espião nazista, e o filho dele, Mário Richard Loders, que era o dono da casa, que cede para o exército fazer um centro de extermínio, de tortura e extermínio, como foi Auschwitz, Treblinka, Sobibor, que os nazistas fizeram. A identificação do nazista com o exército brasileiro é flagrante. Mas nós vamos falar hoje de uma figura que é simplesmente, eu acho, uma das minhas ídolas. Eu adoro essa figura, tá? Tenho o maior carinho, o maior respeito pela família toda, a começar por ela, que é a Damares Lucena. Damares de Oliveira Lucena. Ela é uma figura extraordinária, tá? E eu já vou colocar um vídeo do filho dela falando. Essa daí é também essa daqui. Ela presa. Olha como ela estava magérrima, torturada. Viu seu companheiro, o Antônio Raimundo Lucena, ser assassinado em combate na sua frente, e ela levou a família na sua história. Eu já vou contar. Quem vai contar agora a história de Damares Lucena é o filho dela, o Adilson, mais conhecido entre nós como Quito. Essa figura vai contar a história da própria mãe. Bom, os fatos marcantes da história da Damares, principalmente que ela perdeu a mãe dela quando tinha 9 anos de idade, que morreu por falta de assistência médica, né? Naquela época ela começou a frequentar o primário, sabia ler e escrever, calculava muito bem, e na década de 50 ela decidiu, junto com o Lucena, meu pai, que era conhecido como doutor, migrar para São Paulo para melhorar as condições de vida. E aqui eles começaram a militar no Partidão. A Damares militou muito nos sindicatos, né? Participou de encontros sindicais e, por conta disso, caiu na lista negra dos patrões. Foi trabalhar como doméstica. Em 64, quando veio a ditadura, eles decidiram se afastar do Partidão por causa da linha mais pacífica, né? Porque eles queriam fazer uma resistência mais tenaz à ditadura.
e por conta disso nós entramos na VPR, eles, né? E meu pai tombou em combate, né, em Atibaia, em 20 de fevereiro de 1970, e depois, posteriormente nós fomos trocados pelo cônsul japonês Nobuo Okuchi em São Paulo, fomos para Cuba, lá permanecemos durante 10 anos, meu irmão Aristão ficou preso aqui durante 10 anos, que a gente ficou no exterior. Depois, com a questão da anistia, a Damares recuperou a nacionalidade dela, porque ela foi banida do país, né? Mas sempre continuou na luta, né? Nas reivindicações dos movimentos no Brasil, e sempre foi uma pessoa que esteve ao lado dos mais pobres. Então, basicamente, são as coisas mais marcantes da história da vida dela. Então, essa é a figura extraordinária de Damares Oliveira Lucena. Mas a história dela começa com essa foto, tá? Que ela foi presa junto com os seus filhos, né? A Thelma, a Denise e o Quito, né? O Adilson, e foram salvos pela ação revolucionária da VPR e do MRT, que fizeram a captura do cônsul japonês em São Paulo, o cônsul Nobuo Okuchi. E ele foi trocado por 5 adultos e 3 crianças. Aqui a gente vê a foto deles saindo do país. Obviamente que quem está com a criança no colo é a Damares, que está com a Thelminha, né, pequenininha na época, o Diógenes Oliveira, que está ali do lado, com a mão no bolso, o Shizuo Ozawa, que eu já vou contar a história dele, a Madre Maurina Borges. Madre Maurina era uma freira que foi presa em Ribeirão Preto, foi torturada, foi violentada, e os torturadores foram excomungados pelo Papa, tá? Porque os caras cometeram todos os tipos de atrocidades contra a Madre Maurina. E ela foi salva pelo sequestro do cônsul japonês. Esse sequestro nós vamos contar na semana que vem. Nós vamos contar em detalhes como foi o sequestro, que foi, na realidade, feito para salvar o Shizuo Ozawa, que é esse que está no centro da foto, do lado da Madre Maurina. Ele era um dirigente da VPR que foi preso, foi barbaramente torturado, e o sequestro foi para salvá-lo, na realidade, né? E o cônsul, inclusive, entendeu esse motivo. Tá? Em pé, à direita, é o Otávio Ângelo, e embaixo estão as 2 crianças. A Denise, que é a irmã mais velha da família, e o Quito, que é esse que acabou de falar, que é o que está ali segurando um travesseiro, alguma coisa assim. A gente vai contar na semana que vem com um depoimento de quem participou da ação, né, de captura do cônsul japonês, que era uma figura extraordinária também. Ele se diferenciou exatamente no momento do sequestro, né? Ele mostrou que era uma pessoa correta, honesta, e que defendeu os militantes e as militantes que participaram do seu sequestro. Colaborou mesmo. Tá? E a Damares, né, essa figura extraordinária, ela foi para Cuba, né, porque os 5 trocados pelo cônsul japonês, né, eles vão para Cuba, né, vão para o México primeiro, e lá no México eles ficam lá 2 dias, estava um clima de terror em cima deles, e eles são depois levados para Cuba, né. A Damares contava uma história muito engraçada, que ela estava lá dando entrevista junto com todos os outros, e chegou um companheiro e falou com ela, né, assim no ouvido, falou: o comandante Fidel Castro quer
que a senhora seja abrigada, exilada em Cuba, e ele quer lhe dar proteção. E ela era uma figura engraçadíssima, muito dramática. Ela pega e fala assim, né, ela falou lá em São Paulo para a gente, num ato, falou assim, aquele homem lindo queria que eu fosse lá para ele. Lógico que eu fui. Uma figura muito engraçada, muito querida mesmo, né? E ela vai para Cuba. E lá em Cuba era um lugar que o povo cubano, né, e o governo cubano, por conseguinte, sempre foi muito solidário com os povos da América Latina. E lá ficaram os familiares de exilados brasileiros, as viúvas, os filhos órfãos dos pais assassinados na luta aqui. E aqui a gente vê a figura dos 3 que foram com a Damares, né? Você vê a Denise, que está com essa gaita, essa sanfona na mão, a Thelminha batendo continência, muito gracinha, como sempre, e o Quito, com essa cara séria, de óculos, ele está aí junto das irmãs, né, posando para a foto. A próxima foto é uma foto histórica, né? A Damares, essa de óculos, a magrinha, e do outro lado está a Zilda Xavier Pereira, que é uma figura extraordinária. A Zilda era a mãe do Yuri Xavier Pereira, do Alex Xavier Pereira, os 2 combatentes da ELN, dirigentes e combatentes da ELN, que foram assassinados aqui no Brasil. E mãe também da Yara Xavier Pereira, que hoje mora em Brasília, que é uma companheira extraordinária. A Zilda não era uma mãe, simplesmente. Além de mãe zelosa, cuidadosa dos seus filhos, ela era também dirigente da ELN no exterior. Em Cuba, quem dirigia a organização era ela, né? Aqui a gente vê outra foto com vários companheiros, e você vê que todos estão, as crianças estão com roupas de estudantes cubanos, né? A Zilda está no centro, a Damares está no canto com a bolsa, e isso é uma mostra do que era Cuba, né? Que era o lugar que abraçava os revolucionários do mundo e abraçava as viúvas e os órfãos dos revolucionários brasileiros. Aqui estão os 3 de novo, né? A Thelma com os óculos dela, que depois vai ter tem um vídeo aqui que a minha Sandy fala, que é muito engraçada a história desses óculos, a Denise e o Quito, né? E aqui 3 figuras extraordinárias, né? A Thelminha, no centro, a Zileide, que vai falar daqui a pouco, e o Ernestinho, filho do Manuel Dias do Nascimento, que foi um dos líderes da greve operária de Osasco, em 1968. E aqui outra foto histórica também da comunidade de revolucionários, filhos de revolucionários que moravam em Cuba. Mais à esquerda da foto está o Vladimir Gomes da Silva, filho do Virgílio Gomes da Silva, comandante Jonas, que foi assassinado em tortura em São Paulo. A Thelma, depois o Virgílio, eu acho que é a Zileide, já maiorzinha, o Greg, né, o Gregório, e o Quito, que está mais no canto. Né, o pequeno eu não sei quem é, não consigo reconhecer. E a figura da Damares era uma figura que a gente, não só como essa combatente que era, essa mulher aguerrida que era, mas ela era também uma figura extraordinária, generosamente extraordinária, né? E aquela menininha pequenininha que estava ali, a Zileide, conta como ela foi protegida pela Damares Lucena. Veja. Falar da tia Damares é uma honra para mim. Eu tive o prazer de conviver com ela, tive o prazer de ser criada por ela. Por isso
eu chamava ela de tia, né? E por que não dizer mãe, né? A gente conviveu muito tempo, eu fui criada por ela, por muito tempo a gente morou junto, né? Eu e os filhos dela, meus irmãos, né? Por isso que eu considero os filhos dela como meus irmãos e ela como uma mãe. Era ela que levava a gente para a escola, ia buscar, levava a gente no médico, né? Ela que cuidava da gente. A tia Damares era uma pessoa excepcional, né? Eu me lembro, eu quando criança não gostava de comer, e a tia Damares vivia inventando história, moda, como assim dizer, né? Receitas, fazia mil malabarismos para que eu pudesse comer e me alimentar. Isso até comer e me alimentar. Isso até virar mulher adulta, ela sempre reclamava, essa mulher ainda não comia, né? Então, e era isso, a tia Damares era uma figura excepcional na minha vida, né? Tem uma passagem muito legal na minha história de infância, que era assim, a tia Damares, a caçula, a Thelma, né, da tia Damares, até a Naissante chegar, né? A caçula da tia Damares era a Thelma, né? Thelma usava uns óculos, tipo óculos de fundo de garrafa, e eu, criança, tinha maior inveja daqueles óculos, né? E chorava, porque eu queria um óculos igual. A tia Damares foi no oftalmo, né, conversou com ele mandou fazer um óculos igual para mim, 100 graus, né? E eu usava aqueles óculos, né? E essa foi a doçura da tia Damares, né? De se preocupar, porque eu queria o óculos igual da Thelma, né? E é isso. A tia Damares era uma pessoa excepcional, né? Não consigo ver minha vida, imaginar minha vida sem a tia Damares fazer parte. É uma das mulheres fortes que passaram pela minha vida e na qual eu me norteio, né? Toda vez que eu preciso tomar decisões fortes na minha vida e ser, né, forte e firme, é uma das pessoas que eu sempre me lembro. Não tem minha história sem a tia Damares, né? E é com muito orgulho que eu falo dela e só tenho a agradecer, tá? E é isso. Obrigada. E não bastando isso, né, a Zoleide fala na Nhai, né? A Nhai, quem é a Nhai? A Nhai é Nhaçandi, que em Guarani quer dizer brilho de luar, né, o raio de luar. É filha de uma grande companheira paraguaia que lutou no Brasil, paraguaia brasileira, que é a Soledad Barreto Wiedmann. Ela e um outro companheiro, o Ariboia, para nós, que era um companheiro da VPR, que era o José Maria Ferreira de Araújo. E os dois se apaixonaram, tiveram uma filha, e depois a luta os trouxe de volta. Primeiro, em 1970, o Zé Maria, né, o Ariboia, que foi preso e torturado até a morte, né? Depois, a Soledad Barreto Wiedmann, que veio para o Brasil, né, e foi assassinada, traída pelo gusano, Cabo Anselmo. E ela morreu lá em Recife, né, naquele massacre que eles fizeram, que era o chamado massacre da Granja São Bento, né? E a figura da Damares, não bastasse os 3 filhos que ela tinha, obviamente como mãe, que levar adiante, ela adota a Zuleide e adota a Nhai, né, que dá o seguinte depoimento para a gente aqui. Olá, Ivan, espero que esteja tudo bem. Aproveito para te parabenizar por essa iniciativa de fazer uma homenagem a Damares Oliveira Lucena. Eu sou Nhaçandi Barret de Araújo, para quem não me conhece. Sou filha de Soledad Barret Wiedmann. Estava em março de 1970 já em Cuba
Então, quando eu conheci Damares, eu tinha 1 ano de idade. O governo cubano juntou algumas mulheres exiladas, clandestinas no país. Fomos morar todos juntos. Foi então que eu iniciei esse processo afetivo, né, com a Damares e com os meus irmãos, os filhos dela, além das outras crianças ali que faziam parte naquele momento. Damares é a minha mãe, né? Eu tenho que dizer isso, é muito importante. Muitas pessoas às vezes, não, mas a tua mãe é Soledad. Sim, a minha mãe é Soledad também, minha mãe biológica, né? Mas o meu tempo de convivência com Soledad foi muito curto. E realmente toda a minha vida eu recebi os cuidados, o carinho, a orientação, a educação da Damares. Eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou hoje e eu tenho certeza que eu não seria a mesma pessoa se não fosse a Damares na minha vida. Então eu tenho uma gratidão muito grande, assim. A Damares é um exemplo de força de mulher, de determinação, de ética, de solidariedade, de luta, de consciência de classe. Uma pessoa que nunca desistiu do que ela acreditava, ela nunca duvidou, né, do que todo o esforço, a dedicação e as escolhas dela eram as escolhas certas para uma pessoa que não podia aceitar simplesmente que tantas injustiças no mundo, no Brasil, o país dela permanecessem, né? Essa figura maravilhosa que a gente viu agora, né, continua o seu depoimento, né? Acho que tem a segunda parte, não? Ou já foi? Eu poderia falar muitas coisas sobre a Damares, principalmente da importância que ela teve na minha vida, mas o que eu posso dizer um pouquinho sobre o tempo em Cuba, que a gente sentia o quanto ela era triste por estar distante da sua pátria. Ela sempre falava essa questão da língua, como ela, né? Inclusive o meu português de infância eu aprendi com ela e com as outras companheiras brasileiras que estavam em Cuba. E é isso, é uma saudade hoje, né? E Damares merece todas as homenagens, inclusive merece ser muito recordada, muito lembrada pelas suas escolhas, pelas suas ações no período da militância, na organização da VPR, pelas perdas fortes que ela teve, as experiências que ela viveu, o assassinato do marido na frente dela e das crianças, a possibilidade do seu próprio assassinato, depois da prisão, as torturas, né? O distanciamento dos seus filhos, né? Uma mãe sabe o que é isso, você não sabe onde estão os seus filhos. E são muitas coisas, mas ela, depois o exílio, que foi muito forte para ela também, principalmente um exílio onde um dos filhos dela estava preso no Brasil, que também foi condenado à morte, depois mudaram a sentença, mas mesmo assim ele ficou 10 anos preso, um menino, né, um jovem. E é isso, e tudo isso só fortaleceu ela ainda mais, e ela é um exemplo de mulher que precisa ser lembrada e precisa ser admirada, como eu admiro. Um abraço para você e para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir esse breve relato, e eu estou à disposição para estar sempre lembrando de Damares. Um abraço apertado. Essa figura gracinha, que é a Nhai, ou Nhaçandi, né, Barreto de Araújo, ela fala de passagem do outro filho, né, que a Damares, na realidade, ela tinha 4 filhos, né, ela tinha os 3 que a gente mostrou aqui, né, a Thelma, a Denise e o Quito, mas tinha o outro filho que era o Ariston de Oliveira Lucena, que eu tive a honra, o privilégio de conviver com ele, conhecer e conviver com ele no presídio de Tiradentes. O Piccolo, como Lamarca chamava ele, né, o Piccolo, ele foi capturado em São Paulo e os caras sabiam que ele tinha participado do acampamento, do campo de treinamento da VPR no Vale do Ribeira.
que foi cercado e o comandante Carlos Lamarca comandou o grupo de guerrilheiros, né, que eram treinantes e passaram a ser guerrilheiros, e deram um baile no Exército Brasileiro, que colocou lá o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a PM. Né? E eles fizeram uma ação de guerrilha, né, respondendo ao cerco. Não caiu material, né, caíram 3 companheiros lá, né, em consequência, não no cerco inicial, e depois eles furaram o cerco. Um desses que ficaram por último era o Ariston, né? Por isso que ele foi preso, muito torturado, e foi condenado à pena de morte. Que o Brasil teve, pouca gente sabe disso, mas durante a ditadura houve oficialmente a pena de morte. A pena de morte não era aplicada pelos tribunais. A pessoa era condenada e era comutada para prisão perpétua. A pena de morte existia para aquelas pessoas que, na tortura, eles decidiam que tinha que ser eliminado, como tantos e tantas combatentes que nós tivemos, que foram assassinados na tortura covardemente pelos mercenários a serviço do imperialismo e da ditadura militar brasileira. Né? E o Ariston, ele se manteve íntegro o tempo inteiro. É uma figura que eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande pelo Ariston. A gente tinha diferença de idade pouca, né? Eu tinha 16 e ele tinha 19 quando nós fomos capturados, e a gente tinha, obviamente, uma identificação, mas em seguida nós fomos separados. Eu fui para um presídio, ele foi para outro, e ele ficou 10 anos preso. Ele saiu com o final da ditadura. Né? Eu fiquei 6 anos, né, e em outros presídios, e ele ficou no presídio do Barro Branco, antes na detenção, na penitenciária, fez greve de fome, como eu fiz e tal. Então, assim, a gente tem uma figura como Ariston, mas ele passou por tudo isso. Mas a mãe dele, a Damares de Oliveira Lucena, estava em Cuba, sofrendo com o que poderia acontecer com o filho que estava aqui, refém. Que, na realidade, a gente não era preso, a gente era sequestrado e passava a ser refém da ditadura. Eles podiam nos matar a hora que quisessem. Né? E o Ariston, mais ainda, por toda a ira que os ditadores tinham por ele ter participado da campanha vitoriosa que foi a chamada guerrilha do Vale do Ribeira, que era, como eu disse, um campo de treinamento da VPR, que preferia, no lugar de mandar seus militantes para treinar fora do país, fazia os campos de treinamento aqui dentro do Brasil e dentro do Vale do Ribeira, pertinho de São Paulo, tinha esse campo de treinamento, e lá o comandante Carlos Lamarca comandou um grupo de 9 companheiros que sobraram. Né? Os outros, né, inclusive a própria Yara Weber, que estava lá no Vale, foram retirados antes, e eles ficaram para retirar o material, esconder o material e furar o cerco. E conseguiram. Foi uma derrota militar para a ditadura monumental, por 2 motivos. Não conseguiram capturar os guerrilheiros, não conseguiram nem matar os guerrilheiros, e pior ainda, eles tinham como objetivo central fazer a derrota do comandante Carlos Lamarca, que tinha trocado o exército mercenário deles pela guerrilha urbana. E o Lamarca comanda uma vitória fragorosa contra a ditadura, que botou lá, se procurar na internet vai se ver, a aviação deles jogou bombas de napalm, os helicópteros metralhavam a população
indígena, a população caiçara, a população quilombola que tem lá, e eles puseram um grande contingente de militares do Exército e da PM, tanto que o tenente Alberto Mendes Júnior, que foi capturado e depois justiçado lá, era da PM, não era do Exército, né? E os caras tiveram que amargar essa derrota, né? E a derrota era dupla porque não conseguiram pegar o inimigo público número 1, que era o comandante Carlos Lamarca, né? E essa figura do Ariston, ela é emblemática pelo uso dos tribunais militares para julgar civis em tempos de paz, porque eles não declararam estado de beligerância, como se fosse uma guerra civil, né? E simplesmente eles ficaram com o Ariston como um refém. E o Ariston se manteve íntegro e corretamente se manteve até o último dia de prisão. Depois saiu, foi atuar, né? E por problemas de saúde morreu alguns anos atrás, que é uma pena muito grande, um companheiro que faz muita falta. E a Damares teve que amargar um exílio, como a Nhai falou, teve que amargar o fato dela adotar outras crianças como seus filhos para poder solidariamente conduzir essas crianças a uma vida adulta digna, correta. Todos são politizados, todos são socialistas e todos são orgulhosamente herdeiros de Damares Lucena e Antônio Raimundo Lucena, mesmo os que não foram filhos biológicos dela. E isso para nós é muito, muito, muito importante, a gente reverenciar uma figura como a Damares. Então você vê, ela sai do Nordeste, vem para o sul do Brasil, junto com seu companheiro, é capturada, é torturada, vê o seu marido ser assassinado na frente dela e de seus filhos, vai para Cuba, segura tudo isso e sempre de bom humor, sempre de cabeça erguida. Não dá para se dizer outra coisa a não ser que Damares Lucena é uma brava mulher, um exemplo de mulher. Como eu falei antes daquelas outras mulheres, ela foi uma leoa que cuidou das suas crias, que cuidou dos seus filhos e de filhos de outros revolucionários que ela adotou como seus. É uma figura que a gente tem que saudar sempre e com orgulho. Ela é uma brasileira que lutou e que tem os seus filhos que lutam. Isso é extremamente importante. É a brava gente brasileira que a gente quer tanto exaltar aqui. Eu vi aqui nas cartas, nas mensagens, perdão, algumas figuras que eu conheço, né, como Chico Vieira, que está aqui, né? Cadê a mensagem? Cadê a mensagem dele? Chico Vieira. Aqui. Ele assina com o nome da mulher dele, né? Que é ou da filha dele, não sei. Oi, Ivan, Chico Vieira, eu te acompanhando. O Chico Vieira é outra figura extraordinária, né? O Chico Vieira, na realidade, é Francisco Carlos de Andrade, não tem nada de Vieira. Vieira era o nome de guerra, que ele, até hoje, as pessoas não chamam ele de Francisco Carlos de Andrade, que eu acho que nem a mãe dele lembra que ele chama assim. Ele é o Chico Vieira, que era o nome de guerra que ele usava quando foi capturado, militante da LN, e que foi muitíssimo torturado. É uma figura que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela companheira dele também, né, que é uma figura extraordinária. A gente tem uma panelinha, né, um grupo que se aproximou quando eu fui levado para o UBAN, né, para o DOI-CODE, na greve de fome de 72, eu fiquei na cela junto com ele, o Zé Carlos Giannini, o Arthur Scavone, o Betão, e o Pedro Rocha, né? E nós ficamos ali
uma noite só, porque o Ustra nos separou, dizendo que a gente estava com ideias muito ruins, que ele não queria matar a gente naquele momento. Então, é um grupinho que a gente tem um carinho muito grande. Nédia Albuquerque, é preciso a história da Damares Lucena ser contada, tem muita luta e solidariedade na vida dela. É exatamente esse o nosso objetivo, Nédia. O Wagner Campanello, que é nosso querido companheiro, o exílio é um mecanismo institucionalizado de exclusão e silenciamento da oposição, que, somando a prisões e assassinatos, tem sido utilizado pelos detentores do poder no Brasil. Para quem não sabe, o Kito falou um negócio, que ele falou que a Damares recuperou a cidadania dela porque ela tinha sido banida. Na realidade, ele também, a Thelma também, a Denise, também foram banidos do país, mesmo criança. No sequestro do embaixador alemão, a tia Tercina do Nascimento, ela se recusa a sair se não fossem os netos dela junto. E aí todo mundo fica, vai tia, tem que sair, porque a embaixadora, ela falou, o problema do embaixador, e os torturadores falando, tia, tem que sair, porque senão... E ela diz, só saio com os meus netos, que tinham sido colocados em adoção, como os 3 também foram, como os filhos do Virgílio também foram. Não foi só na Argentina que se deu isso. E quando foi feita a oficialização do banimento deles, eles tiveram que ser colocados como perigosos subversivos. Tem uma foto dos netos da tia, que tem o Ernestinho, que tinha 1 ano e meio, ele usava fralda ainda, e ele é colocado com uma tabuleta no peito, como se fosse alguém que tinha sido acabado de ser preso. E ele é colocado como perigoso terrorista, junto com seus irmãos, né? E o Kito, a Thelma e a Denise também foram todos banidos do país, perderam a cidadania brasileira, porque tinham sido levados em troca dos embaixadores que a esquerda sequestrou para salvar a vida. O caso do cônsul japonês era para salvar o Shizu Ozawa, o Mário Japa, que estava sendo morto na tortura, para salvar a Tercina, né? E olha aí, a nossa querida Nhaçandi, Barreto de Araújo, a Nhai, para nós é Nhai. Boa noite a todos, estou acompanhando a live e mando abraços. Muito interessante falar sobre Damares e puxar um longo fio repleto de outras histórias e pessoas. É isso aí. A Nhai voltou ao Brasil, quer dizer, voltou, não, ela veio para o Brasil, porque ela nasceu em Cuba, né? Ela voltou e viveu durante um bom tempo sem documentos, porque a ditadura não deu documentos para ela, e ela não reconheceu os documentos cubanos, né? É uma figura também, outra figura que eu tenho um carinho muito grande por ela, né? É uma irmãzinha nossa de sempre, né? Não só pela história da mãe, do pai dela, né? Mas dela mesma, é uma figura maravilhosa que eu tenho realmente um carinho muito grande. A Neidia está falando aqui assim, Ivan, escreve sobre tudo isso, por favor. Eu vivo sendo cobrado, viu, Neidia? Tânia escreve aqui, Tânia está lá em Lisboa hoje. A Tânia é outra figura também, que ela, além de ser a Tânia Veiga, ela é sobrinha de um fundador da ELN, que foi extremamente importante na história do nosso país. E a Inhá escreve aqui, Nédia, que a boneca que a sua mãe nos presenteou para a peça é um símbolo muito forte de sua força e resistência. É isso aí. A Nédia é da família dos Albuquerque, lá do Ceará, que tem o Mário Albuquerque, é uma figura muito querida também nossa, né? Fernando Nando, salve Ivan. Bom, assim, bem objetivamente, gente, a gente fez esse programa não só para marcar o Dia
Internacional das Mulheres, mas principalmente para falar das nossas companheiras, das nossas heroínas. Eu sempre disse isso, quem me conhece sabe que eu há muito tempo falo isso. Os nossos comandantes que foram assassinados em combate ou em tortura com certeza, são nossos heróis. Mas as heroínas são suas viúvas, que com a cabeça erguida, com muito sofrimento, mas com muita dignidade, conduziram os filhos e filhas para uma vida adulta, e mais do que tudo, uma vida adulta com dignidade, e mais ainda do que tudo, fazendo dessas crianças virarem adultos com a opção que os seus pais tiveram, naturalmente, sem imposição nenhuma, porque são socialistas com convicção, porque eles muitos conviveram com o socialismo cubano, que tem uma adoração, todos os que viveram em Cuba são cubanos, de coração, mas tem outros que não viveram em Cuba, mas também têm a mesma visão, a mesma formação socialista que nos faz ter orgulho dessa geração. Danilo LGBT Tango diz: Ivan Seixas, a ascensão da extrema-direita no Brasil tem relação imediata com a criação da Comissão da Verdade durante os governos Dilma. O poder do dinheiro não quer que tenhamos acesso. É isso mesmo. Eles fizeram uma rebelião fascista, que foi o impeachment contra a companheira Dilma, por causa disso, né? Porque eles não quiseram ser flagrados historicamente, porque foram criminosos. A ditadura militar brasileira, a gente precisa lembrar de uma coisa: ela cometeu crimes de lesa humanidade que não são anistiáveis, não são perdoáveis. Torturou, violentou sexualmente, matou, escondeu com os corpos dos nossos combatentes. Só que cometeu também crimes de lesa pátria, porque colocaram o país a serviço de uma potência estrangeira. Eles foram serviçais do imperialismo. Quando os militares deram o golpe em 64, eles diziam que era para evitar uma república anarco-sindicalista. O que é anarco-sindicalista? Anarco de anarquia e sindicalista, classe trabalhadora organizada e consciente, organizada em sindicatos. Então, assim, visivelmente foi uma ditadura antinacional, antipovo e anticomunista por excelência, né? Então, para nós, assim, é muito importante a gente resgatar e não perdoar, no passado e no presente. Os crimes cometidos com essa roubalheira, igual como a ditadura foi uma roubalheira muito grande, cobertado pela censura, a gente tem hoje igual. Não é essa história só de um colar de diamantes que custa 17 milhões de reais, mas é também toda a roubalheira que a gente não sabe ainda. E isso tudo tem que ser punido, como tem que ser punido o massacre que eles fizeram ao povo brasileiro de 700 mil mortes. Foi um genocídio premeditado, não só das nações indígenas, mas também dos povos da cidade, principalmente das periferias. Então a gente tem que cobrar, não tem perdão, não tem anistia para essa gente mesmo. Anhai volta e diz: as mulheres que lutaram contra a ditadura protagonizaram muitos episódios heróicos, que vão desde estarem na linha de frente em ações importantes até estarem na retaguarda guardando armas. Exatamente, Anhai. As mulheres, eu faço sempre questão de dizer, as mulheres estiveram à frente de tudo, né? O primeiro movimento por anistia foi o movimento feminino pela anistia, encabeçado pela Terezinha Zerbini. A resistência, quando a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
a diretoria inteira foi presa. Quem fez oposição nas ruas, na Praça da Matriz, lá em São Bernardo do Campo, foi a Marisa Letícia, liderando as mulheres da diretoria da base sindical, que saiu em grandes passeatas exigindo a soltura dos companheiros que estavam presos, né? Quem fez o processo de desmoronamento da ditadura foi o movimento feminino, que era o chamado movimento contra a carestia, que era basicamente de mulheres, né? Que foi às ruas batendo panela, não as panelas das classes merda aí que fizeram contra a democracia, mas os que estavam com panela vazia, de verdade, que estavam reclamando da alta do custo de vida. Tinha uma palavra que hoje em dia ninguém nem sabe o que é, que era carestia, movimento contra a carestia, ou movimento do custo de vida, que exigia que parasse a inflação, que parasse a alta do custo de vida, para o povo poder comer. Foram as mulheres que encabeçaram, como as mulheres que seguraram os filhos, como eu falei, como foram as mulheres que fizeram a luta pelo esclarecimento dos desaparecimentos, né? A comissão de familiares de mortos e desaparecidos eram as mães, as viúvas e as irmãs de desaparecidos políticos, né? Então, assim, as mulheres têm um papel fundamental. Agora, eu sou testemunha das mulheres na luta armada, como foi o caso da Ana Maria Nassinovic, que eu falei no começo. A Ana era uma mulher extraordinária, de uma coragem incrível, uma fibra muito grande, uma dedicação à luta que é uma coisa invejável. Morreu em combate, ela não morreu de outra forma, ela estava na linha de frente no combate. Ela foi morta no massacre que houve na frente de um restaurante na Moca, um restaurante Varela. Ela, o Yuri Xavier Pereira, filho da Zilda que eu falei, e o Marcos Nonato da Fonseca, que era um menino do Rio de Janeiro, que também conheci, também tive o prazer a honra de conhecer, que era um combatente dedicadíssimo. Os três caíram fuzilados covardemente ao sair do restaurante. O Antônio Carlos Bicalhulana, que vinha logo atrás, consegue furar o cerco atirando e consegue escapar com uma bala na perna, mas consegue escapar. Nha Sandi está falando aqui, foram dirigentes e também sofreram violência e tortura com viés carregados de machismo e misoginia, estupros e exploração dos afetos da maternidade. Exatamente. Essa é uma fala corretíssima, não tem o que se tirar. E foram dirigentes, como a Helenira, no Araguaia, a Inês Etienne, na cidade, né? Ela era dirigente nacional da VPR também, né? A Inês Etienne participou de 2 sequestros de embaixadores, né? Do alemão e do suíço. Ela comandou, né, junto com outros companheiros, aquela operação totalmente sucesso, né? Então são as mulheres que a gente tem que louvar o tempo inteiro e dizer que a gente tem muito orgulho dessas mulheres, bravas mulheres brasileiras, com muito, muito orgulho. Mulheres do Nordeste, como a Damares, do Sudeste, como a Ana Maria, Yara Elveberg e a própria Helenira, né? Mulheres brancas, mulheres negras, que foram à luta e absolutamente não pediram licença, porque o mundo não deve nada aos obedientes, aos puxa-sacos. E essas mulheres, elas foram desobedientes, não são aquelas dondocas que são obedientes aos seus maridos, elas são revolucionárias. E nós temos muito orgulho de ter essas figuras
na nossa história, para mim, no caso, algumas delas na minha memória. O que mais que a gente tem de perguntas aqui? Inclusive, camaradas, a tentativa de ridicularização dos movimentos feministas e LGBTs, inclusive por esquerdistas, mostra a importância das mulheres e LGBTs na luta do proletariado. Ô Danilo, deixa eu te falar um negócio. A gente, né, na esquerda armada, a gente nunca parou para discutir se podia ou não podia. Né? A gente tinha negros, nós não paramos para discutir se negro pode ou não pode. E informo também, os nossos líderes, os nossos comandantes eram negros. Né? O Marighella era negro, Marco Antônio Silva Lima era negro, Helenira Rezende era negro, Oswaldão era negro, Itaí José Veloso era negro. Então, nós não paramos para discutir isso daí, porque para nós, comunistas, isso é absolutamente natural. O lugar da mulher é onde ela quiser. A mesma coisa os LGBTs. Nós sabíamos, nós convivemos, eu conheci muito o Herbert Eustáquio de Carvalho, mais conhecido como Herbert Daniel, que Daniel era o nome de guerra que ele usava. Todos nós sabíamos que ele era homossexual, mas nunca ninguém perguntou para ele se era ou não era, se podia ou não podia. Nunca se fez isso, porque para nós, nós somos a favor da liberdade. Então, para nós não tinha isso. A mesmíssima coisa as mulheres. As mulheres, elas participaram em pé de igualdade com todos nós e não precisavam. Óbvio que o machismo é uma coisa entranhada nos homens, isso aí não dá para negar nunca. Mas nós tivemos as companheiras dirigentes, tá? Companheiras de grande valor. Uma coisa que eu falo que pode parecer absurdo, mas não é não. Nós tivemos vários traidores, nenhuma era mulher. Nós tivemos várias pessoas que foram para a televisão para renegar a luta e fazer declaração a favor da ditadura. Né? Você tem o Massa Fome, o Marcos Vinícius e tantos outros, todos homens, não tem uma mulher. Então, para nós, assim, nós temos que falar isso sempre, com orgulho, com orgulho. Agora, nós que nos pretendemos revolucionários, que nos pretendemos libertários, nós temos que entender isso não é uma coisa que nos afete. Nós não temos esse preconceito. Nunca tivemos, não é agora. Tá? Óbvio que teve gente que teve comportamento em algum momento machista, um preconceito de racial, eu nunca vi, mas pode ter acontecido, mas porque é muito entranhado, né, nas pessoas. Agora, as mulheres são, eu acho que são o exemplo de revolucionárias. Eu sempre achei isso, já disse isso para várias, falei isso para Clara Scharf, que é viúva do comandante Carlos Marighella, que, sabe, ela tem o valor. Tem 100 primeiros nomes da lista de cassação, é o Luiz Carlos Prestes, o João Goulart, o Marighella, ela está entre os 100, porque ela era líder da Federação de Mulheres, né? E ela tem um valor extraordinário, uma querida amiga, querida companheira que nunca desistiu, né? Nhai Sandi, além de lutarem pela democracia, mostraram às novas gerações que as mulheres podem ser quem quiserem, estarem onde quiserem. Elas são exemplos. É isso aí, minha querida Nhai Sandi, a nossa Nhai. Ela sabe o que está falando, porque ela é uma delas. Tá? A Nhai é uma dessas mulheres maravilhosas que dão exemplo a cada dia para as novas gerações, que deviam se espelhar na generosidade, na grandeza de caráter de uma Damares de Oliveira Lucena. Gente, 1 hora de programa. Eu acho que agora a gente não tem mais nenhuma pergunta, né, Dona Miriam Casas. E então nós vamos encerrando por aqui.
brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É isso.